Então, junto com os irmãos, olhar para esse texto, o texto da Palavra de Deus, e olhar para esse tema, missões. Eu gostaria que nós estivéssemos realmente pensando, será que nós entendemos o que significa missão? Será que realmente nós entendemos o que significa ser missionário? Será que realmente nós conseguimos entender o quanto esse assunto também é importante na nossa vida e no nosso dia a dia? Quero convidá-los para que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Uma coisa interessante, irmão, que às vezes nós estamos fazendo a obra de Deus e achando que tudo está glorificando a Deus, mas talvez não. Nem tudo que a gente faz é certo. Nem tudo que o nosso coração deseja está correto, por mais que a gente pense que é para a glória de Deus. Então tem coisas que nós estamos fazendo dioturnamente que implica em decisões, implica em testemunho, implica em ação, e algumas delas então poderão estar em deficiência. Nós estamos vivendo hoje, na atualidade, um tempo em que nada parece o que é, né? Vamos lá, leite condensado já não é mais leite condensado, né? Tem queijo que já não é mais queijo. Tem, o que mais que mudou, está mudando? Tem tantas coisas que estão sendo... Café que não é mais café. E nós também temos, então, nesse ambiente religioso, missão que não é missão. Né? O tema é missão. Nós temos, esses dias, conversando com um pastor, e ele falou que tem gente hoje que tem gosto de cristão, mas não é cristão. Sabor cristão, mas não é cristão. Então é uma reflexão importante essa para nós entendermos se nós estamos seguindo aquilo que a Palavra de Deus nos direciona. Isso para todos nós, né? Para todos nós que estamos aqui nessa manhã, esse entendimento da Escritura é vital para a força da igreja. Quero então com vocês, a partir do verso 1, do capítulo 1 de Atos, até o verso de número... Deixa-me ver aqui, até o verso 8. Eu vou ler o primeiro versículo, os versículos ímpares, e os irmãos verão os versículos pares. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, rogamos agora nesse instante ao Espírito Santo do Senhor, ó Espírito Santo, que o Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, venha clarear a nossa mente, clarear o nosso entendimento, revelar ao nosso coração e, se necessário, abri-lo, Pai, para que haja realmente a Tua Palavra, venha nele a ser verdade revelada da Escritura, para que a Tua Igreja, Senhor Deus, cresça em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. A Tua Igreja, nessa manhã, quer aprender acerca da Palavra de Deus. É em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.
Esse é um texto fantástico, o livro de Atos é um livro fantástico, porque ele vai narrar como que uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, ela caminha. E esse texto em particular, o verso de número 8, que todos sabem de cor, ou quase todos sabem de cor, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero falar nesta manhã, olhando para esse tema que é missão, e falar quando Jerusalém se torna a nossa derrota. Nós estamos olhando para um texto que o Senhor Jesus, ele deixa para a sua igreja. Jesus aqui, ele não deixa um leque de opções. Quando nós estamos vivendo hoje o Evangelho, e vocês podem dizer isso, nós temos hoje um leque de opções de igrejas. Nós temos uma igreja fast food, uma igreja em que cada um pode escolher uma igreja que lhe agrade. Esta é a questão. Nós estamos assim cimentados em nosso entendimento, assim como no comércio e na vida comum, de escolher aquilo que é melhor para nós. Assim também está na vida religiosa. Nós temos hoje então uma gama de igrejas, gama de pastores, gama de ensino, gama de metodologia, gama de pragmatismo, para que cada um possa escolher a melhor igreja. Ou seja, nós estamos trabalhando na nossa religião para poder agradar aqueles, para poder chamá-los para vir fazer parte dessa história. E aí é um grande equívoco e um grande problema. Porque quando o Senhor Jesus aqui na sua carta, ele revela, e aqui Lucas escreve, Jesus está num diálogo com os discípulos. Aquele que seria, na presença dele, o último diálogo. E eles estão temerosos, preocupados. Mas eles estão preocupados com o quê? Se você olhar o texto, nós vamos perceber aqui. Jesus está falando de algumas coisas, diz, olha, primeiro que Jesus determina que eles fiquem em Jerusalém. E eu estou dizendo aqui, no título da minha mensagem, quando Jerusalém se torna a nossa derrota. Então, será que há um problema nisso? Será que há um erro de tradução? Será que há um problema de interpretação? Nós vamos entender isso. Vejamos bem. Então, os discípulos estão ali rodeados por Jesus. Jesus está a explanar, Jesus está a falar e dar uma diretriz. Jesus está a dar uma ordem. Jesus não está dando aqui um mapa de opções para ele. Deus determinou, fiquem em Jerusalém, até que do alto venha sobre vocês poder. A partir daí, vocês poderão ser minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pode deixar o verso 8 colocado na tela para ficar aí, para que a gente possa entender bem. Então, qual a preocupação deles ali? Vamos olhar um pouquinho. Jesus diz assim, ó, no verso de número 6, na verdade, a preocupação deles. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? A pergunta deles, Jesus estava há 3 anos os ensinando, e a pergunta deles, será que é agora que vai ser? Chegou o tempo? É agora que o Senhor vai tomar o poder? É agora que tudo vai melhorar? É agora que nós vamos comandar a história? É agora que Roma vai ver quem de fato é Jesus? A preocupação deles aqui era uma preocupação puramente nacionalista e política. Embora o Evangelho nunca foi nacionalista e nunca foi político, o Evangelho sempre foi para fronteiras, desde o princípio, desde Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus deixou sempre claro qual era a missão da igreja. A missão da igreja era uma missão fora das portas. A missão da igreja era enfrentar o mundo. A missão da igreja era enfrentar os inimigos da igreja. A missão da igreja era proclamar a palavra de Deus, proclamar Cristo Jesus, proclamar este Evangelho. No entanto, a igreja, nesse exato momento em Atos, ela está preocupada com algumas outras coisas. Nós estamos rodeados hoje, na nossa vida, de alguns problemas que eu vou aqui dizer alguns. Por exemplo, nós temos problemas de segurança na nossa vida. Temos ou não temos? Temos. Algumas pessoas não saem depois de um determinado horário das suas casas, algumas pessoas avançam os sinais para poder não parar em semáforos porque tem medo, alguns bairros não são visitados porque tem perigo. Então, nós temos problemas de educação, temos problemas de educação também. Temos problemas de saneamento básico, temos problemas em que mais? Saúde, hospitais,
postos de saúde, temos problemas com medicamentos que o pessoal não tem acesso, temos problemas de exames, por exemplo, quantas pessoas esperam por exames, por cirurgias, por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, até que morrem, e aí não precisam mais de cirurgia. Nós temos vários problemas. E todos esses problemas elencados, só alguns deles, eles realmente são importantes, nós precisamos nos preocupar com isso. Mas a questão principal aqui, será que isso é o mais importante? Nós estamos falando agora no ambiente eclesiológico, no ambiente da igreja. O que realmente importa? Essas coisas que eu falei importam sim. Mas a questão é o seguinte, será que nós não estamos olhando para a Escritura Sagrada e tentando desvirtuar aquilo que realmente importa? Porque os discípulos estavam diante de Jesus, eles estavam ouvindo a voz do Mestre, aquele que iria partir, iria subir aos céus, iria deixá-los, e eles estavam preocupados qual é o tempo em que nós vamos assumir o poder. Quando nós olhamos para o evangelicalismo nos nossos dias, nós estamos percebendo hoje que nós somos hoje mais de 40 milhões de evangelhos, segundo o censo, registrados no nosso Brasil. Cresceu absurdamente o número de evangelhos, mas a questão aí, quando o pastor falou, alguns desses têm sabor de cristão, eles não são cristãos. Eles têm sabor de evangelho, mas eles não são evangélicos. Entendo que esse texto da Palavra de Deus, e não somente esse, é um texto preventivo. Eu vivi por muitos anos, mais de 30 anos, num ambiente hospitalar. E, infelizmente, a medicina ou a saúde, ela não é preventiva, ela é o quê? Corretiva. Se trata depois de o problema estar estabelecido. A palavra de Deus aqui, esse texto especificamente, como muitos outros, é um texto preventivo, é um texto educativo, é um texto instrutivo, é um texto que vai nos elucidar para que a gente possa entender. Então aqui, Jesus ele deixa, na verdade, aqui, uma única rota para a igreja. Uma única rota para mim e para você. Quero que nós pensemos em 2 momentos. Um momento enquanto instituição que somos, igreja nacional, igreja comunidade, uma comunidade presente aqui na vila, uma comunidade presente aqui neste bairro, e também enquanto igreja onde eu e você estamos presentes lá na nossa casa. Então Jesus aqui está orientando os seus discípulos e ele está dizendo para eles, sabe o que importa? Vocês estão preocupados com várias coisas, estão preocupados que tempo e tal. E olha como Jesus responde no verso 7. Alguém pode ler, por favor, bem alto? Não cabe a vocês saber a ocasião que o Pai marcou com a sua própria vontade. Então, não cabe a vocês. E aqui na minha tradução, não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Se você observar hoje, tempo do fim, está chegando o fim, muitas igrejas colocaram isso como determinação e disseram que datas ia acontecer quando Jesus voltar. Nós estamos esperando ainda essa volta. Uma coisa é certa, Jesus voltará, mas eu não sei quais são o tempo, não sei qual é o tempo, não sei qual é a época, eu sei disso. Mas aqui a questão é, o que importa? Aí Jesus diz assim, olha, e ele coloca aqui no verso 8, mas, apesar de vocês estarem pensando várias coisas, o que eu quero que vocês saibam é a partir de agora. Mas, ele diz, o que importa, recebereis poder para ser testemunha. Então, a estrutura de Atos aqui, ela é uma estrutura aqui geográfica, mas ela também é espiritual. É geográfica no sentido de que eu estou em Jerusalém, eu preciso ir para a Judéia, eu preciso ir para Samaria e eu preciso ir até os confins da terra. É espiritual por quê? Porque eu tenho na minha Jerusalém, pode ser a minha família próxima da minha casa, pode ser o meu vizinho do meu lado, pode ser a minha família do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, né? Aí eu tenho um pouquinho mais, eu tenho ali Judéia, que pode ser um círculo da onde eu estou no trabalho, alguém que eu estou ali próximo aonde eu vou, faculdade, colégio, trabalho, um ambiente, e pode ser um pouquinho mais do ambiente Samaria, que já é um ambiente desconhecido, é um ambiente de pessoas que não comungam da mesma fé que eu, né?
E aí, então, até os confins da terra. E aí muda a etnia, muda a cultura, muda tudo. Então, percebam que o Senhor dá aqui uma reta para que a igreja possa começar o processo. O grande problema nessa história toda, e nós precisamos entender, quando eu digo que quando Jerusalém se torna a nossa derrota, o grande problema é quando nós achamos que só Jerusalém é o meu ambiente de cristianismo. Só Jerusalém é onde eu estou apto para exercer. E nós vamos ver 3 coisas aqui, pelo menos, que vão nos dar esclarecimento em relação a isso. A primeira delas é que quando Jerusalém, de fato, ela vira para nós a nossa derrota. A segunda coisa é a questão da progressão. O que significa isso? Quando eu escolho o mais cômodo. Então, Jerusalém, quando vira a nossa derrota. A segunda coisa é a progressão daquilo que eu escolho. Quando eu escolho sempre o mais cômodo. E nós vamos perceber que, infelizmente, nós escolhemos o mais fácil. Nós escolhemos o mais cômodo. Nós escolhemos aquilo que dá menos trabalho. Nós escolhemos aquilo que é de fácil acesso. Há poucos dias, alguém perguntou: alguém conhece alguma igreja evangélica no bairro tal? E aí alguém respondeu: procure realmente uma igreja evangélica próximo de você, que você precisa servir com seus dons e talentos numa igreja próximo de você. Aí alguém respondeu assim: não, procure próximo de você ou não uma igreja que seja bíblica antes de você usar os seus dons e talentos. Porque às vezes nós escolhemos aquilo que é mais fácil. Por exemplo, eu já conversei com pessoas que são presbiterianas, mas aonde elas estão, elas congregam em igrejas que nós não consideramos igrejas. Então, isso não é bom. Mas ela escolheu o quê? O mais fácil para ela. A terceira coisa, então, Jerusalém, progressão. A terceira coisa, o silêncio. Quando a geração que nós estamos vendo, ela emudece e ela ensurdece, porque a geração que a antecede não preservou a verdade da Escritura. Vamos lá, então. Jerusalém, quando o familiar vira a nossa derrota. Lembre-se, Jerusalém não é o destino da igreja, é apenas a porta de saída. O erro não é começar em Jerusalém, é morrer lá. O erro não é iniciar em Jerusalém. O erro é achar que só existe Jerusalém. Eu estou dizendo porque ainda há igrejas que desenvolvem os seus trabalhos missionários apenas nos seus bairros. Algumas se restringem na cidade. Talvez umas poucas outras mudam para alguns bairros. Mas nessa sequência que eu disse para vocês, há igrejas que, na verdade, elas restringiram o seu evangelicalismo somente no templo aonde elas servem. E tudo gira em torno disso. Lembra que eu disse que esse é um texto preventivo? Nós queremos, enquanto igreja do Senhor Jesus, não cometer os erros que estão dispostos aí, e nós estamos vendo igrejas que ficam ensimesmadas nelas, igrejas que são egocêntricas, igrejas que estão disputando um espaço virtual, igrejas que estão disputando não pelo evangelho, não pela pregação, não pela exposição bíblica, mas se elas aparecem ou não melhores na nossa mídia social. Observem isso, que nós estamos seguindo o pragmatismo. Se uma igreja faz um videozinho para anunciar uma programação, a outra vai fazer um videozinho também da programação. Se uma igreja faz um negócio assim, a outra vai fazer. E assim costuma-se começar a seguir certas regras que na verdade não tem nada a ver com a Escritura. A igreja escolhe, muitas das vezes, o que é mais fácil hoje. Agora nós temos um problema, que talvez no futuro nós não teremos ninguém que possa escolher aquilo que é mais difícil. O Evangelho, ele não é algo fácil de ser vivido. Porém, nós não estamos sozinhos. Por isso que o texto diz: mas recebereis poder. Poder é dinamis. Poder é dinamite. Poder é força de Deus.
Então, como eu disse, missão começa onde? Missão não começa na igreja local, missão não começa no meu e no seu coração, missão começa no coração de Deus, quando Ele chama, quando Ele vocaciona aqueles que são seus, primeiro para adorar. Sabe o que significa isso? Uma igreja de adoradores é uma igreja que morreu para ela e está vivendo para Cristo Jesus. E aí começa toda a diferença. Os apóstolos aqui em questão, eles não haviam ainda entendido, por isso eles estão preocupados com as coisas que cercam a vida deles, o mundinho deles, salário, vida, problema, governo, história, doença, várias coisas, porque eles queriam poder para poder presenciar, para poder dizer, somos nós que comandamos agora. Agora quem dá a palavra final somos nós. E não é nada disso que o Senhor Jesus está orientando a igreja. Por isso, então, irmãos, Jerusalém não é o destino da igreja, é apenas a porta de saída. O erro não é começar em Jerusalém, é morrer lá, é silenciar em Jerusalém. Preste atenção nisso, irmãos. O fato de ter várias igrejas numa cidade não implica em que elas estão fazendo missão do Senhor Jesus. Porque muitas das nossas programações, elas são programações para quem? Para a gente, para nós mesmos. Só para nós. Não tem uma pessoa incrédula, nós não convidamos pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, nós convidamos parentes, amigos, tio, tia, aqueles que estão no nosso nicho mais perto para poder ir lá, porque a nossa igreja é legal, está num bairro bom, está no fácil acesso, o templo é maravilhoso, a fachada é linda, tem ar-condicionado, os bancos são fantásticos, o louvor é dinâmico, tem show de luzes, não é? Tem fumaça, tem todos os tipos de instrumentos, tem banda, tem orquestra, tem coral, tem quarteto, tem quinteto, tem SAF, tem PH, tem mocidade. A gente chama olhando para nós. Esse é um grande equívoco. Nós estamos em Jerusalém, achando que estamos fazendo missão. E a igreja está silenciada, porque o Senhor diz, e recebereis poder para ser minha testemunha. Não se é testemunha exclusivamente dentro da igreja. Se é testemunha fora. É onde os nossos pés pisam. Então, aqui nós vamos perceber que Jerusalém, ele é o ponto inicial, não permanência. E ele diz que nós seremos testemunha e é inevitável, mas a sua expansão requer um movimento deliberado, ou seja, a partir do momento em que o Senhor Jesus abriu o meu e o seu coração, nós somos dotados de poder do Espírito Santo para todos. E todos esses que são chamados, vocacionados, eles são de fato convidados a se movimentar, a caminhar, a pensar em produzir, a pensar em produzir como? Porque o Espírito Santo primeiro produz em nós. Há um grande problema também nessa questão. Porque nós pensamos às vezes pela nossa vida que nós precisamos, assim que o Senhor Jesus nos chama, fazer alguma coisa. Produzir. A igreja precisa produzir. Infelizmente, nós estamos vivendo aquela coisa que tem assim, se vira nos 30. Né? Nós temos que ficar inventando moda. Não estou dizendo especificamente a nossa igreja, normalmente não, mas a nossa denominação, mas algumas já sim. Inventando moda para poder cativar crente, para poder atrair crente, para poder falar com crente, para poder agradar o crente, para que o crente goste do ambiente em que ele está vivendo. Goste mais do ambiente daquilo que se prega no ambiente. Então, nós somos chamados para movimento deliberado. Jerusalém aqui, ela é... Presta atenção, por que os apóstolos, por que a igreja ficou em Jerusalém? Vamos lá. Bom, você sabe muito bem que hoje tem muitas pessoas, e aparece muito no nosso meio evangélico, né? Caravanas para onde? Jerusalém, Israel, né? E muitos pastores renomados convidando. Eu até gostaria de ir, de fato, espero um dia conhecer Jerusalém. Mas Jerusalém virou um centro de adoração. A cidade em si se tornou um centro de busca e nós temos hoje todas as religiões lá e há uma briga em relação a isso, a própria Jerusalém, com as religiões muçulmanas, com a religião cristã, com a religião, com todas aquelas que habitam ali, há uma briga em relação a isso. Então Jerusalém, naquele tempo também, Jerusalém ainda tinha o templo, nesse começo do templo estava lá.
As pessoas iam ao templo, Jerusalém era o centro, Jerusalém era aquilo que começou um evangelho, e o povo estava se agradando, porque Atos 2:42, as pessoas estavam ouvindo daquele evangelho e estavam sendo mudadas, e a igreja então tinha simpatia. Por que não ficar no lugar onde você está sendo bem aceito? Por que não ficar no lugar que as pessoas gostam de você? Por que não ficar no lugar em que está tudo certinho? As pessoas estão compreendendo aquilo que você fala, está legal, por que mexer com isso? Pois, ainda bem que Deus não trabalha assim, porque nós vemos na história do próprio livro de Atos, que Filipe estava lá pregando e Deus fez com que ele saísse de lá e fosse para onde? Para o deserto. Ele sai do meio do fogo, do meio da bênção. Já viram isso? Algumas igrejas hoje se intitulam Vale da Bênção, né? Vem para cá. Aí um começa a contar para o outro. Olha, a igreja do fulano de tal lá é uma bênção. Tem revelação, tem mais um seu, tem cura, tem milagre. E aí você corre para lá. Cuidado. Nós estamos vivendo uma Jerusalém hoje em busca de algo que não é da Escritura. O Senhor aqui deixa uma meta, o Senhor deixa um alvo, o Senhor deixa uma rota para a igreja. Cuidado para você não começar em Jerusalém e morrer em Jerusalém. Esse é o grande problema, irmãos. Um grande problema. A igreja que ama demais os seus aposentos, ela começa a odiar aqueles campos que são de Cristo. O pastor Marcelo falou duas coisas interessantes. Ele fala quem é missionário. Vocês lembram? Quem são os missionários? Aqueles que têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Quem é campo missionário? Todos aqueles que não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Quando nós começamos a amar muito mais as coisas só nossa, nós esquecemos de olhar para os campos missionários. E quando nós pensamos em campo missionário, às vezes você pode pensar que são aqueles países longe de você. No Brasil ou no mundo. Mas não são. Alguns pensam que para ser missionário ele precisa ir para um outro país. E na verdade, para ser missionário, começa em casa. Mas alguns podem dizer que, olhando para um texto que o Senhor Jesus fala, é que o próprio profeta não tem honra na sua própria... Mentira, é uma desculpa esfarrapada do tamanho do mundo. Jesus está falando para a sua igreja natal, Jesus está pregando para a sua igreja, para o seu povo, mas Jesus está o quê? Pregando. Então, Jerusalém ainda tem espaço para que se pregue o Evangelho. E aí uma questão que eu queria falar. Então nós estamos olhando para todos os problemas, assim como os discípulos olhavam para todos os problemas, mas eles ainda não tinham discernimento que os problemas continuariam a existir, que os problemas se avolumariam e voltariam a ficar grandes e cresceriam muito mais ainda. Mas quando é que eles poderiam ter essa inversão de valores? Quando recebessem do alto dos céus poder do Espírito Santo. Missão começa em Deus e atinge ao coração daqueles que o Senhor Jesus chama. E quando Ele chama, é um caminho para o resto das nossas vidas. O Senhor Jesus não chama os seus e leva-os até um determinado momento. Ele leva até o final do fechar dos nossos olhos e o abrir da glória do Senhor. Creia nisso. Então, a igreja que ama demais os seus aposentos começa a odiar os campos que Cristo conquistou com sangue. Quero dizer, irmãos, que naturalmente nós estamos vivendo um tempo em que a nossa carne, a nossa mente e o próprio do nosso coração, ela está procurando nossas zonas de conforto. A gente quer aquilo que agrada a mim, que agrada ao pai, à mãe, ao filho, que agrada a todo mundo da nossa família, aquilo que é mais cômodo para a gente. Embora a gente pense que essas coisas podem nos trazer segurança e até achar que estamos fazendo a vontade do Senhor, mas na verdade não. Celular, infelizmente, ele se torna para nós hoje um grande problema, porque alguns não conseguem mais se desligar
desta máquina e passam muito tempo perdido, infelizmente. A igreja, então, que fica em Jerusalém, ela não está necessariamente pecando por prazer, mas ela está pecando por medo, por não ter coragem de querer mudar, de querer avançar. Porque é mais cômodo eu vir para a igreja, ou esta aqui, eu vir para a comunidade, sentar, ouvir a palavra, sair edificado, voltar para casa e ficar na mesmice que eu estava vivendo. É mais cômodo. Eu tenho domínio sobre isso. Mas o Senhor Jesus não trabalha com o domínio nosso, porque o domínio é dele. Quando a igreja ficou acomodada em Jerusalém, porque era uma cidade bonita, era uma cidade em que eles conheciam cada coisa, cada detalhe, o que ele faz? Atos 8:1. Olha lá. Pode ler, por favor, Atos 8:1. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas religiões da Judéia e Samaria. Perceba aqui, as pessoas estavam acomodadas, estavam felizes. Talvez você esteja feliz do jeito que você está vivendo. Talvez as coisas estejam todas bem. E nós estamos olhando hoje para esse evangelho, para essas igrejas que estão crescendo, e nós vemos as pessoas realmente louvando, adorando, chorando, se derramando diante de Deus, e as câmeras não param de mostrar isso, né? Essa piedade é uma piedade que às vezes até assusta. Parece que tudo isso está trazendo um conforto espiritual para o coração daquele que está ali, mas o Senhor Jesus aqui, parece que ele está entendendo que a igreja está se perdendo nos seus caminhos, por isso ele manda perseguição. Está todo mundo bem acomodado, está todo mundo bem instruído, cada um tem cada coisa no seu devido lugar, por isso ele manda uma perseguição. Por quê? Porque Deus frequentemente arranca seu povo dos lugares amados para levá-los aos lugares necessários. Porque a carne prefere descansar. Eu tenho plena certeza, irmãos, que alguns aqui preferiam talvez não vir à igreja, ficar em casa descansando porque o corpo está pedindo descanso. Talvez aqui alguns preferiam sumir para um lugar e realmente não ver mais ninguém, só voltar na segunda para enfrentar a lida da vida, porque realmente nós estamos vivendo tempos estressantes. Mas estressantes por quê? Pregação do Evangelho? Não. Pagar conta, ganhar dinheiro, cuidar de filho, tratamento de relacionamento conjugal, com filho, com pai, com mãe, com tio, com trabalhador, com empregado. Todas essas coisas têm nos tirado a força. Todas essas coisas têm feito com que o nosso coração esteja procurando aquilo que é mais cômodo. A melhor escola ou a mais barata? Os melhores professores ou aqueles que não incomodam? A melhor matéria ou aquelas que não têm que trazer tarefa? Percebam isso, que nós procuramos geralmente aquilo que nos agrada. Pois bem, lembre-se disso. Na história, a gente vai perceber que o Senhor Jesus, quando olha para a situação da igreja e percebe que ela está caminhando em sentido oposto ao que ele determinou, porque ele deu uma ordem. Qual é a ordem dada em Atos 1:8? Sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não é só em Jerusalém. Então, essa é uma ordem importante. Então, a igreja precisa acordar para isso. Nós, como nosso comportamento, nós escolhemos aquilo que é mais fácil. Mas o Senhor tem o chicote do amor. Quando as coisas não estão indo do jeito que agrada ao Senhor, Ele faz com que as coisas sejam mudadas. O Senhor direciona. Então, cuidado. Talvez você possa estar recebendo chicotadas do Senhor, mas é por amor. Porque Ele quer trazê-lo para que você possa caminhar no caminho que Ele propôs para nós. Então, irmãos, muitas igrejas têm vivido o que nós chamamos de uma escravidão emocional. Nós precisamos disso que nós estamos vivendo dia a dia.
Então percebo que nós, quanto pastores, nós estamos olhando para uma igreja que nós pregamos o evangelho para crente, pregando para crente, pregando para crente, pregando para crente, pregando para crente, e as coisas continuam assim, é crente ouvindo e levantando, ouvindo e levantando, e as coisas continuam da mesma forma, porque a igreja está acomodada com aquilo que ela precisa. E há muitas pregações, né, da palavra de Deus que ela, na verdade, ela acaba massageando os nossos egos, elevando o nosso ego. A gente até brinca aqui no meio pastoral, tem muitos pastores que quando pregam tem cuidado com aqueles que são diabéticos, que é muita doçura, né? É muito açúcar, né? É muito leite condensado. A pessoa, que delícia, nossa, né? Mas não há mudança, não há transformação. Então, infelizmente, a palavra de Deus, a verdade do Senhor, ela tem que ser, nesse púlpito tem que ser verdade. Uma das coisas mais importantes, quando nós estudamos sobre missões, e há um livro que eu até acabei de esquecer, Teologia, Piedade e Missão, de Ronaldo Lidório, ele fala aqui 4 coisas sobre essa missão, que eu quero trazer aqui para a igreja. Nesse livro, ele diz que o fundamento da nossa compreensão sobre missões é que tudo aquilo que nós aprendemos na igreja, ela precisa ser prática. Então, para a gente se livrar desse apego emocional, dessa dependência emocional, nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus está ensinando ao nosso coração. Evangelho é receber o Evangelho do Senhor Jesus e colocar ele em prática. É mostrar que nós precisamos transformar. Como é que nós poderemos ser testemunhas de um Evangelho se nós não o conhecemos e nós não o experimentamos? A segunda coisa que o autor vai falar, que esse fundamento aqui teológico de missão, é que Deus, esse Deus que nós dizemos, que alguns falam que a predestinação, esse calvinismo que a igreja presbiteriana, de um modo geral, prega, que ela é contra a missão. Não, muito pelo contrário. Tudo aquilo que Deus prevê nos seus decretos, tudo aquilo que Deus faz na sua providência, tem um único fim: trazer aquele que está perdido para a luz. Então, quer mais missiológico que seja isso? Então, todo calvinista, todo reformado entende que se Deus trabalha para trazer o incrédulo para a luz, por que a igreja cessou de fazê-lo? Por isso, a segunda coisa é: Deus trabalha para trazer aqueles que estão em trevas para que encontrem a verdade do Evangelho. Por que nós paramos? Por que nós ficamos na dependência de que Deus precisa trazer uma palavra nova para mim no domingo, para que eu possa ser edificado, para que eu possa conseguir viver? Nós já fomos libertos, já nos foi dado o poder de Deus sobre o nosso coração. Mas o que fazemos com ele? Absolutamente, alguns fazem quase nada. Terceira coisa que o livro vai falar, que o Senhor Jesus chama uma igreja, e você é essa igreja, e eu sou esta igreja, ela é chamada e ela é enviada. Então, recebereis poder para ser minha testemunha. Recebereis poder para ficar felizinho como crentinho na sua casa. Não, recebereis poder para ser um crente que testemunha a verdade do Evangelho. Lembre-se, o texto é preventivo. O Senhor Jesus está dizendo: olha como é que deve proceder a igreja. Jovem, você que tem Jesus, mostre para o mundo inteiro que você tem Jesus. Anuncie nas suas redes sociais que Jesus é o teu Salvador. Proclame essa verdade. Nós temos hoje uma oportunidade de anunciar Jesus através das nossas mídias, mas nós não fazemos. Nós mostramos quem? Nós. Os nossos problemas, as nossas lutas ou as nossas alegrias, né? É bom ver. Mas lembre-se, diante do problema da fome, do problema da segurança, do problema da educação, do problema da saúde, só tem uma resposta para tudo isso: é Jesus. Só Jesus. Não tem outra. Então, num púlpito de uma igreja séria, se prega o quê? Jesus. Cristo, nosso Salvador.
Quarta coisa que ele vai mostrar é que a finalidade de todas as coisas, a finalidade de uma igreja, a finalidade minha e sua enquanto testemunhamos de Jesus, é para que a glória de Deus seja manifesta. Então, não é a tua glória. Perceba, irmãos, que por mais que nós estejamos, às vezes, falando alguma coisa na internet e tem parece evangelho, parece cristianismo, mas é sobre nós, não é sobre Jesus. Falhamos, nós estamos errando. Por isso que o texto é preventivo. O Espírito Santo nos deu poder para nos corrigir nessa manhã, para alinhar nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, para acertar com a mente do Senhor, com a vontade do Senhor. Talvez você não faça nada disso, mas se você faz isso e está errando, é hora de nós caminharmos. Senhor, me ajuda a acertar, me ajuda a caminhar. Então, a igreja primitiva, ela só saiu de Jerusalém quando? Quando Deus a expulsou. A igreja só se movimentou quando ela viu que a situação ficou preta, ficou feia, ficou ruim, ficou esquisita. Quando tudo foi prejudicial, quando tudo trouxe prejuízo, e aí ela tentou se livrar. Como? Ela saiu. O pastor Márcio falou que a igreja que saiu lá da diáspora, e ele fala que o termo diáspora, aquela que sai, vocês lembram o que ele fala? O que relaciona com essa diáspora? Alguém que pode me dizer que ele falou que o crente que sai em diáspora é o crente que sai como semente. Ele sai plantando, né? Vamos ver o que acontece lá em Atos capítulo 11. 11:19. Então os que foram dispersos, por causa da tribulação, sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a Deus. Então, perceba que veio perseguição, eles saíram, mas Jerusalém estava onde ainda? No coração. Eles foram pregando o evangelho para judeu. Estamos em Atos 11. Nós estamos ouvindo o evangelho. Eu tenho plena certeza que dos 52 domingos que você vem na igreja, quando vem na igreja, você ouve do evangelho, você ouve da verdade, mas chegando em casa, talvez a gente esqueça. E a gente continue vivendo a nossa Jerusalém. A gente continue vivendo a nossa vidinha. A gente continua vivendo o nosso pseudo-cristianismo, ou seja, um evangelho que ele tem gosto de cristianismo, só gosto, mas é sintético. Ele foi criado por nós, ele é manipulado por nós, mas ele não é oriundo da verdade de Deus, porque a verdade de Deus é transformadora. A verdade de Deus é dinamite, por isso que o termo é poder, dinamis. Um crente cheio do Espírito Santo, nada segura esse crente, nem governo, nem saúde, nem doença, nem problema, nem nada financeiro. Ele é um instrumento precioso nas mãos do Salvador. Cuidado para não ficar na tua vidinha em Jerusalém. Porque, infelizmente, nós estamos vendo uma igreja ensimesmada e acomodada. O texto é preventivo, há conserto. Então, Jerusalém serve como símbolo de autossuficiência. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho uma igreja que prega o evangelho, eu tenho um pastor, eu tenho uns irmãos, são legais, a igreja é boa, eu gosto, tem até uma escolinha lá para as crianças, eles falam algumas coisinhas lá, as crianças ficam entretidas, isso é bom, né? De vez em quando ela faz algumas coisinhas lá, tal, e é legal, não tem muita cobrança. Cuidado com essa vidinha que nós estamos transformando o nosso cristianismo. O poder que nos foi dado tem nos escravizado e não nos libertado, porque nós temos criado um outro ambiente que agrada a nós, mas não agrada a Deus. Jerusalém tinha templo, tinha pureza, Jerusalém era o centro, Jerusalém tinha estrutura, mas o que Deus quer para a igreja é que ela saia e pregue o Evangelho.
Não há 1 centímetro quadrado da nossa vida toda que Jesus não possa ser Senhor da nossa vida. E se Ele não é porque o poder que nós temos ainda não foi colocado em prática. Teologia é prática. Irmãos, eu acredito que há um pouco de narcisismo espiritual na nossa vida. Narcisismo é aquilo, a gente gosta da gente. A gente gosta daquilo que nós estamos criando. A gente gosta desse ambiente. A gente gosta aonde os nossos pés pisam porque a gente criou alguma coisa que nos faz bem. Mas o que faz bem para nós, não faz bem para o Senhor. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Começa ali. Não esqueça disso. A alma, ela precisa encontrar em Cristo a sua satisfação. Não é no shopping. É em Cristo Jesus. Segunda coisa, progressão. Então percebam isso. Antes do segundo momento, a minha pergunta é o seguinte: o que em sua vida representa Jerusalém? Talvez você tenha criado uma Jerusalém para você. E aí nós precisamos olhar para nós e descobrir como devemos sair da nossa Jerusalém. O que fez com que você ficasse cômodo e à vontade para não completar a missão de Deus? Sereis minha testemunha, aonde? Jerusalém, aonde mais? Judeia, aonde mais? Samaria e até os confins da terra. Está parado aonde? O teu evangelho. Está parado aonde? O teu testemunho. Está parado aonde? O teu cristianismo. Tem sabor ou é? Nós temos sabor de crente, sabor de cristão, ou nós de fato somos cristãos? Se somos cristãos, há esperança, porque o Espírito Santo é que age. Se somos cristãos, é o Espírito Santo que muda. Se somos cristãos, é o Espírito Santo que vai nos dizer: é hora de você fazer a sua parte, porque eu estou trabalhando na sua vida. Nunca pense em fazer alguma coisa lá fora, se o Senhor não estiver trabalhando aqui dentro de você. Não queira mostrar para o mundo uma coisa que ainda você não é. Mostre primeiro para Jesus, mostre primeiro para Deus aquilo que Ele está transformando o seu coração. Não fale de perdão se você não perdoa. Não fale de amor se você não ama. Não fale de responsabilidade se você não tem. Não fale de carinho se você não demonstra. Não fale de testemunho se você não é um testemunho da vida de Deus. Paremos então com a nossa vidinha, com o nosso conforto, com o nosso establish, com aquilo que nós criamos que nos agrada. Começa em Jerusalém, mas não devemos morrer em Jerusalém. A segunda coisa, a progressão. Quando aquilo que nós escolhemos, o mais cômodo, ela devora o mandamento de Deus. A igreja que escolhe o mais fácil hoje, estará amanhã sem forças para escolher o que é necessário. E nós temos escolhido hoje o quê? Satisfação pessoal, ganhar dinheiro, trabalhar. Pode continuar trabalhando, ganhando dinheiro, mas não escolha só isso. Precisamos escolher servir ao Senhor. Porque quando nós gastamos toda a nossa força somente nestas coisas, a igreja é o resto, é o que sobra. Aí nós não temos condição nenhuma para pedir nada, porque nós não temos força para trabalho. Nós não temos força de mão de obra. Nós não temos força de obreiro. Mateus 9 diz o texto bíblico que o Senhor Jesus, quando olha para as pessoas que estão ao seu derredor, ele vê que eram ovelhas que não têm pastor. E ele chega no finalzinho do texto e fala que precisava o quê? Orar. Orar para quê? Para que Deus mandasse trabalhadores para a sua seara. Sabe o que é mais interessante? É que talvez nesse mundo confortável nosso, você até ora: Senhor, manda trabalhador para a seara. Senhor, manda alguém falar para o meu pai, para a minha mãe, para o meu tio do Evangelho. Senhor, abençoa a África, abençoa o Paraguai, manda o pastor Marcelo pregar o Evangelho, manda o pastor Márcio, manda o pastor Ribas, mas nunca sou eu. Aí fica fácil.
Mas essa é uma oração que não vai ser ouvida. Porque o Senhor Jesus rogai, pois, ao Senhor a seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Por que isso é importante? Porque eu estou falando de uma questão da seguinte perspectiva. Eu estou escolhendo aquilo que é mais cômodo. E eu estou mostrando isso para aqueles que estão ao meu redor. Meu pai, minha mãe, meus filhos estão vendo que o papai não vai para a igreja, que a mamãe não vai para a igreja, que as programações da igreja não tem relação com a vida, com o cotidiano, não importam. O importa é a vida, talvez só o domingo. Preste atenção nisso. O texto é preventivo. Quando eles forem chamados para ir para a igreja e para ir para o mundo, eles vão escolher o quê? O mundo. Porque está mais perto daquilo que eles estão absorvendo. Família não evangeliza, família não entrega panfleto, família não fala do evangelho. As festas nossas são festas mundanas, regadas à bebida, regadas à música mundana. É assim que funciona. Casamentos nossos são assim. Antigamente os casamentos preservavam-se, não havia bebida, algumas coisas eram recebidas. Hoje não, hoje virou comum. Virou coisa comum. Então percebam que aqueles que estão ao nosso redor estão vendo que nós estamos fazendo as escolhas que o mundo faz. Que diferença uma igreja faz aonde ela está localizada, que é a festa do mundo e a festa da igreja é a mesma coisa. Por isso que essa geração que está enxergando tudo o que está acontecendo hoje, daqui a uns anos, ela não vai assumir a continuidade disso. É por isso que as nossas igrejas estão se esvaziando de um modo geral. Não estou dizendo especificamente aqui em Mato Grosso do Sul, mas geral, elas estão indo para comunidades em que tragam aquilo que elas querem, que elas gostam, que elas se sintam bem. Palavra que amansa o coração, fortalece o ego, dá esperança neste mundo. E a esperança deste mundo é Cristo Jesus. Cada dia nós procuramos o mais fácil. Jerusalém, de fato, era o lugar dos amigos. Judéia, dos conhecidos. Samaria, dos desprezados. E os confins da terra, daqueles estrangeiros que nunca tinham ouvido falar do Evangelho. A igreja, que legitima ficar em Jerusalém, hoje justificará que ficar no bairro é melhor. Talvez até na oração digam isso. Depois começa assim, vamos ficar no bairro. Aí diz assim, o bairro já não importa tanto. Vamos ficar só na família. Vamos servir só na família. Tanto é que hoje tem os desigrejados, que fizeram uma opção de não querer mais as igrejas. Concordam com isso? Daqui a um tempo, ele vai dizer a seguinte coisa, não, nem bairro, nem família, o que importa sou eu. E a nossa geração está vendo tudo isso. Você dizendo que não, cuidado, a igreja não presta. A igreja tem muito problema. Tem problema. Mas esses problemas não anulam a igreja do Senhor Jesus. Esses problemas, eles mostram uma realidade, que o Evangelho tem poder para restaurar todo aquele que crê no poder do Senhor. Eu e você que estamos aqui nessa manhã, todos nós temos problemas e dificuldades na nossa vida, mas isso não é justificativa para a gente não continuar a pregar, a anunciar e a viver o Evangelho. Jerusalém não deve ser o nosso cemitério, mas é a porta de passagem para que a gente mostre ao mundo que é bom ser crente, que é bom viver do Evangelho, que é bom viver pelo Evangelho. Jerusalém, então, é lugar de conforto. E para muitos, continua sendo. Nós precisamos ter cuidado quando nós colocamos isso como padrão da nossa vida. Cuidado para não ficar assimilado e feliz com o que você está vivendo. O Senhor Jesus deixou uma ordem, não é opção. Ele não disse, ficai somente em Jerusalém. Ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto recebereis poder, porque daí sim vocês poderão ser minha testemunha. Que o Senhor Jesus esteja nos ajudando a trabalhar nessa nossa vida, para a gente poder começar a acertar essas coisas. A igreja, então, de Atos,
ela começa a entender isso e começa a mudar a sua perspectiva. O Senhor manda tribulação, a igreja sai como semente, sai anunciando, começa a pregar para judeu, mas depois ela entende que ela precisa anunciar o evangelho para toda a criatura. E o Senhor Jesus dotou a igreja, a única nesse mundo, para poder pregar este evangelho. Você tem notado, talvez, que tenha deslizado espiritualmente nessa concepção? Talvez você tenha pensado, puxa, eu quero o mais cômodo é melhor. Cuidado, porque nós sempre vamos fugir do mais difícil. Como pastor, nós temos na nossa igreja, eu não sei o número certo, nós temos mais ou menos em torno de 5.000 igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil. Nós temos pelo menos mais de 1.000 sem pastor, até talvez mais. Um pouquinho menos, talvez. Mas nós temos mais de 1.000 pastores sem igreja. A pergunta é, por quê? Você tem igreja sem pastor? E tem pastor, por que não tem igreja? Porque eles não querem a igreja do bairrozinho tal, da cidadezinha tal, eles querem uma Jerusalém. Precisa ter faculdade para o filho, precisa ter uma escola boa, precisa ter saúde, precisa ter um monte de coisa. Muitos não querem escolher isso. Eles querem esperar até o tempo em que Deus mostre um lugar onde eles possam, eles se agradar, mas não ser usados pelo Senhor. Assim também é com a gente. Agora eu digo com todos nós, como ovelhas do Senhor Jesus, nós estamos escolhendo aquilo que é mais custoso e que é melhor para nós. Cuidado, os nossos filhos escolherão também. Os nossos filhos escolherão também. Terceira e última coisa. O silêncio. Diante disso, diante de uma Jerusalém que é confortável, diante de uma geração que está vendo as nossas escolhas, o que acontece? Lá em Isaías capítulo 6, verso 8, o texto fala uma coisa interessante. Abra lá para ver. Alguém pode ler? Isaías 6, verso 8. Depois disso, ouviu o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. A pergunta para o profeta: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? A pergunta é séria, a pergunta é para hoje. Deus está perguntando para o profeta: eu preciso de trabalhadores, quem eu vou levar? Quem eu vou mandar? E o que ele responde? Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas essa é uma resposta daqueles que estão disponíveis. Essa é uma resposta daqueles que não querem ficar em Jerusalém. Essa é uma resposta daqueles que não aceitam que a geração esteja sendo perdida por não ouvir a verdade do Evangelho. Esta é uma geração que está dizendo: eu vou, Senhor, eu vou cumprir o teu mandamento, eu vou fazer aquilo que o Senhor me vocacionou para fazê-lo. Não importa onde, não importa como, não importa com quem, mas eu estou pronto para que o Senhor use a minha vida. Nós precisamos hoje que os ouvidos sejam abertos das pessoas que estão sentadas nos seus bancos para dizer a Deus, não a mim: Senhor, eu vou, envia-me a mim. E começa a obra do Senhor a ser realizada. A pergunta aqui pressupõe uma disponibilidade. Mas como isso? Como podemos ter essa disponibilidade de ir e fazer alguma coisa se nós estamos acostumados a ser consumidor de religião? Nós somos acostumados a ser consumidor de pastor, consumidor da palavra. Nós queremos comer, beber e ficar cheio, gordo, abastecido, mas nós não devolvemos isso da forma de disponibilidade. A igreja presbiteriana, nós bem sabemos, é uma igreja teológica, é uma igreja madura, é uma igreja reformada, séria, mas muitos dos nossos crentes, eles estão com a cabeça grande e o coração vazio. Estão surdos para o mandamento do Senhor, não estão ouvindo a verdade do Senhor, não estão crescendo em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Não há mais quem pregue e não há mais quem vá. É uma ironia. A igreja está orando para produzir missionário,
mas ela não quer ser missionária. A igreja está orando para que Deus se revele, mas não por meio dela, por meio de outro, sempre é outro. Por isso que o problema é sério. O silêncio da igreja está matando a nossa casa, as nossas igrejas, a sociedade que nós estamos vivendo. A igreja precisa falar, a igreja precisa acordar, nós precisamos testemunhar. Se Deus perguntasse para você nessa manhã, a quem enviarei? O que você responderia? Senhor, pode contar comigo. Chega. Se necessário for, eu morrerei pelo Senhor, mas eu não quero mais ficar acomodado na minha Jerusalém. Mas eu quero uma igreja que cresça, que pregue, que anuncie. Irmãos, eu desejo que essa igreja seja uma igreja que seja, de fato, missionária do Senhor. Mas não com um missionário, com todo o rol de membros. Toda a igreja participe, anuncie, seja feliz de estar na presença do Senhor, porque é isso que vai fazer diferença. Quando nós entendemos que o poder que recebemos vem do alto, porque nós somos vocacionados por uma missão, ser testemunha. Não em Jerusalém somente, começa ali, mas não termina, continua até os confins da terra. Eu quero dizer para os irmãos, finalizando, que a igreja que busca o poder do Espírito Santo, ela descobre que não é o banco que fica aquecido, mas são os nossos pés. A igreja que não busca o poder do Espírito Santo, ela vive uma plena ilusão. Cuidado para você não ser testemunha de uma geração que escolheu o mais fácil. Não escolha o mais fácil, escolha aquilo que você está sendo mandado a fazer. Algumas aplicações para encerrarmos, e eu peço agora a atenção de todos. Para você que é mais velho, que os fios de cabelo branco já se fazem presente, as rugas já estão aparentes, o cansaço já está grande. Você tem recursos, você tem estabilidade e você tem experiência. Não acumulem legados materiais em Jerusalém. Invistam na expansão do reino, seja por apoio financeiro aos missionários, mentorias, viagens missionárias. Usem o que Deus lhes deu para ir além dos muros. Aos jovens que estão começando ou vão começar uma vida juntos, casal, vocês estão construindo famílias e carreiras. Não deixem que Jerusalém engula as suas vidas. Não deixem que seus filhos sejam ensinados sem Cristo. Ou melhor, ensinem Cristo aos seus filhos de um modo digno, que eles possam entender que o testemunho deles é fundamental para a progressão da vida deles. Considerem viver algo maior do que os seus confortos. Terceira coisa, para os adolescentes. Vocês são a geração mais conectada da história. Usem essa conexão para conectar almas à verdade da palavra. Não vivam para os likes. Vivam para testemunhar ao mundo que está na ponta dos seus dedos, para que o Evangelho chegue aonde você clicar. Que Deus nos abençoe. Amém?